Olá, vamos apresentar hoje a aula sobre fotobiomodulação com a técnica chamada de ILIB, antigamente chamada de ILIB, hoje fotobiomodulação vascular ou ILIB modificada. Alguns autores usam essa denominação. Quando a gente fala em fotobiomodulação, é importante que a gente levante um pouco a definição e a fotobiomodulação, então, trata-se do uso terapêutico da luz, tanto o infravermelho próximo quanto o infravermelho um pouquinho mais longo, mas também a luz visível, que é o vermelho, né? E absorvido por cromóforos endógenos que desencadeiam, então, reações biológicas normalmente não térmicas, não citotóxicas, por meio de eventos fotoquímicos ou fotofísicos, levando a mudanças fisiológicas. Então, essa é a definição clássica e é importante que a gente levante algumas questões. Primeiro, muito lá no passado, muitos resultados sobre fotobiomodulação tiveram resultados negativos. Por quê? Porque a dosimetria não era respeitada. Então, a dosimetria é um ponto-chave sobre os efeitos da fotobiomodulação. A gente precisa ter uma dose adequada para a gente conseguir resultados. E a gente tem que lembrar que ILIB, ou a fotobiomodulação vascular, como é mais conhecida hoje, é uma das técnicas da fotobiomodulação. Não é nada mais, nada menos do que uma técnica, é uma forma de aplicar. Então, é importante a gente ressaltar que quando a gente pensa em fotobiomodulação, a gente tem que pensar na questão energia. Esses círculos coloridos aqui à direita se refletem, ou estão relacionados com os comprimentos de onda e, portanto, com as energias, né, os níveis energéticos relacionados com esses comprimentos de onda. E a gente pode observar o seguinte: à medida que daqui de baixo para cima, aqui no lado esquerdo desse gráfico, nós vamos aumentando os comprimentos de onda. Então, 10 nanômetros, 380, 700, 1000, 20 mil nanômetros. Ou seja, nós estamos aumentando os comprimentos de onda aqui. Por outro lado, quando a gente vai de baixo para cima aqui, a gente tem os círculos grandes, depois vai diminuindo os círculos. Ou seja, os níveis energéticos representados pelo tamanho dos círculos estão diminuindo. Essa energia medida em elétrons volts, como nós estamos vendo aqui, e é super importante essa questão energética intrínseca da onda. Né? A fotobiomodulação, normalmente, é utilizado dentro dessa faixa de comprimentos de onda, mais comumente dentro dessa faixa do vermelho e infravermelho próximo, que é a faixa mais comum de ser utilizada. A gente pode falar na fotobiomodulação fazendo, então, o uso de diferentes fontes de luz. Então, ou laser de alta ou de baixa intensidade, e também os diodos emissores de luz, os LEDs, e a gente tem vários efeitos já debatidos na literatura, discutidos na literatura, sobre o epitélio, né, diferentes epitélios, né, a pele, a mucosa, as articulações, a musculatura, os ossos, os neurônios, o tecido conjuntivo, mas o que a gente quer atender aqui é a fotobiomodulação aplicada sobre o sangue, sobre a circulação sanguínea, sobre o sangue circulante. Né? Então, vamos focar nisso. Quando a gente fala em fotobiomodulação, a gente tem que lembrar que tem as características típicas de ação da fotobiomodulação, que é, por exemplo, a questão da liberação de ATPs, então aumenta a liberação de ATPs, libera espécies reativas de oxigênio de uma maneira rápida, é um pico de liberação, mas é bem rápido, e isso estimula fatores transcricionais e acaba estimulando os varredores de radicais livres, e também
tem a liberação do óxido nítrico, que é, por si só, uma substância que aumenta muito a circulação sanguínea, é um vasodilatador, né, um potente vasodilatador, e ela também tem uma ação anti-inflamatória, ela diminui por si só a inflamação. E isso tudo faz com que haja um aumento do transporte de oxigênio e aumento das células imunitárias nas regiões com algum tipo de lesão ou alteração da sua fisiologia. Essa é um slide que eu acho interessante porque resume muito todo o aspecto da fotobiomodulação. Então, a gente tem aqui a fotobiomodulação com o infravermelho próximo, ou aquele infravermelho um pouquinho mais distante, né? Na realidade não é tão próximo, assim, é um pouco mais distante. A gente sobre os canais de cálcio, canais iônicos. A luz azul e a verde atuam sobre também canais iônicos com diferentes vias, uma a luz azul pelos criptocromos, os receptores de luz azul, e a luz verde pelos canais de opsina, né? Ambos são relacionados também com canais iônicos. Então, esses comprimentos de onda agem principalmente na membrana. Por outro lado, a luz vermelha e o infravermelho próximo, esse bem próximo mesmo do vermelho, que está na faixa entre 600 e 850 nanômetros, age principalmente sobre a mitocôndria. Então, o principal foco desse comprimento de onda, ou desses comprimentos de onda, é a mitocôndria, liberando óxido nítrico, que acaba saindo para fora da célula, então sai para fora da membrana celular, aqui claramente demonstrado, e também há um aumento de ATPs, como a gente já comentou, e espécies reativas de oxigênio, né? Então, os três efeitos que a gente já tinha comentado estão aqui. Além disso, tem a liberação de alguns fatores sinalizadores que ativam os fatores transcricionais, assim como, por exemplo, o próprio cálcio, como está aqui nesse canal iônico, nesse outro, também acabam fazendo liberação de cálcio e ativando esses canais, esses fatores transcricionais no núcleo da célula, né? Então, existem vários fatores que intervêm na questão da dosimetria da terapia com laser ou com fotobiomodulação, a gente pode chamar assim, pode ser com laser ou com LED, não é? A gente tem vários fatores que estão relacionados com aspectos biológicos e outros relacionados com fatores físicos. Nos fatores físicos, a gente tem algumas coisas relacionadas com as características da energia, né? A densidade de potência, com a fonte, né, de luz, a fluência, a energia deliberada, né, ou liberada por ponto, a energia total e a taxa de distribuição da energia, ou seja, em quanto tempo essa energia é liberada. A gente pode ter uma liberação muito alta num tempo muito curto, ou a gente pode distribuir essa mesma energia ao longo de um certo tempo maior. Então, tem essa taxa de distribuição da energia ao longo do tempo é importantíssima. Além disso, você tem fatores biológicos relacionados, como, por exemplo, o potencial redox, ou seja, o estado redox das células, o estado inflamatório do local, e isso acaba impactando, por exemplo, também a questão da oxirredução, mas também o pH, a idade do indivíduo, que cromóforos estão obstruindo a passagem da luz, né? Então, por exemplo, a gente tem pessoas com coloração mais escura, por exemplo, a gente precisa ter certos cuidados porque tem uma grande absorção superficial por conta da melanina, né? Então a gente precisa ajustar as dosimetrias em função disso. E também as condições de reserva celular. Os pacientes que são os indivíduos que são treinados e os indivíduos que são sedentários acabam tendo respostas diferenciadas em função das doses de energia que a gente acaba colocando.
Aqui a gente tem um gráfico bastante elucidativo, mostrando como é que é a curva de dose-resposta, e é importante a gente ressaltar aqui que essa curva dose-resposta, a gente tem um ponto onde a gente tem o máximo de estimulação que a gente consiga fazer, e se a gente tiver uma combinação de tempo e intensidade de estimulação, dada a intensidade chamada também de irradiância em miliwatts por centímetro quadrado, e o tempo em segundos, obviamente. Se a gente tiver uma combinação muito pequena desses dois fatores, a gente vai cair aqui onde a gente não tem nenhum tipo de reação. Mas a gente vai combinando fatores um pouquinho maiores de intensidade e de tempo, a gente vai chegar no tempo e na intensidade ótimas, né, onde a gente consiga fazer a maior estimulação possível, né, nesse tecido. E à medida que a gente vai aumentando esses fatores, tempo e intensidade, a gente pode começar a ficar no zero novamente, ou seja, não tem nenhum efeito, ou eventualmente pode vir a ter até um fator de inibição, né? Por exemplo, num quadro de dor, a gente deseja a inibição. É o caso que acontece nessas condições aqui. A gente faz doses um pouco maiores, né, para a gente poder conseguir inibição. E só ressaltar que nesse gráfico a gente tem tempos e intensidades, mas não tem nenhum valor definido aqui no gráfico, a não ser o percentual de estimulação ou de inibição que estão aqui, que é o tanto que está acontecendo aqui nesses valores do gráfico. Mas nós não temos os valores de intensidade e tempo. Por quê? Porque depende das condições teciduais, como eu comentei aqui. Então, qual é o estado inflamatório, qual é o potencial redox que está na célula, que idade tem essas pessoas, se é de cor mais negra, ou se tem uma grande camada de pele a ser vencida, ou seja, que cromóforos estão obstruindo. Então, tudo isso acaba interferindo no processo e a gente precisa ter um cuidado muito grande para não cair na besteira de achar que tudo é igual. Não. A gente precisa avaliar cada um desses indivíduos, as condições que eles se encontram, para a gente poder programar a dose. E a gente tem vários efeitos que já são razoavelmente bem conhecidos, né, sobre os efeitos da fotobiomodulação. Então, redução, né, existe um efeito anti-inflamatório bastante característico, que tem aí toda uma sequência de eventos para produzir esse processo de redução da inflamação, né? E para isso, a gente tem tanto os efeitos mitocondriais quanto os efeitos não mitocondriais, chamados efeitos não mitocondriais, que estão relacionados com o infravermelho mais longo, né? Que estão relacionados com os canais iônicos, né? E enquanto os mitocondriais, a gente tem lá o principal agente é a citocromo C oxidase, que vai fazer aqueles processos todos lá na mitocôndria, né? Aumento de cálcio, aumento de ATP, espécies reativas de oxigênio, e vai estimular os processos de reparo tecidual. Para essa questão do reparo tecidual e para a inflamação, que é um fator muito importante, nós temos essas etapas que acabam ocorrendo e, por exemplo, a influência do cálcio nesse processo é muito importante, estimulando ou facilitando os processos fisiológicos em nível do organismo. Então, você tem processos celulares, né, lá dentro da célula, o que acontece pela oscilação, pelo aumento da concentração de cálcio dentro do citosol, dentro do citoplasma, e aí você vai ter, então, esses processos todos fisiológicos sendo alterados. Então, a gente consegue, com isso, fazer
a fotobiomodulação acaba antecipando eventos que seriam, por exemplo, num processo de reparo tecidual, de cicatrização. A gente tem essas etapas com esses tempos, por exemplo, pós lesão, né, vamos dizer assim, e a fotobiomodulação acaba produzindo um efeito de compactação, de empurrar, né, esses tempos de reação para tempos bem mais rápidos, mais eficientes no processo de reparação, né? Então, a gente tem, com isso, uma redução do tempo de cicatrização, como está colocado aqui. A gente tem também uma sequência de reações que levam a isso. A gente não vai se atentar a isso aqui nessa aula, porque nós vamos centrar na questão do efeito sobre o sangue, que é o nosso foco principal. E a gente tem também os efeitos analgésicos, como a gente já comentou. Então, quando a gente faz doses mais elevadas, a gente tem os chamados efeitos analgésicos por uma série de vias, uma série de processos que acabam acontecendo. E aí eu faço questão de mostrar esse gráfico, né, esse fluxograma, vamos chamar assim, que é de um trabalho muito interessante que foi publicado sobre alguns marcadores de enzimas cardíacas que a fotobiomodulação age. Então, os fótons podem agir tanto na absorção da citocromossa oxidase, como na via não mitocondrial, os efeitos não mitocondriais, né? Então, as opsinas, as calicrina plasmáticas, os receptores de membrana, os canais iônicos, inclusive, por exemplo, o TRPV1, que é um canal iônico, né, relacionado aos receptores vaniloides, né? É muito importante aí. E a gente tem, então, uma série de reações que são aquelas reações que a gente já conhece, e várias delas estão um pouquinho mais detalhadas aqui, né? Heat shock protein, né? A proteína de choque térmico, citocinas aqui e tal, o aumento de ATP, o óxido nítrico induzido, né? Também acaba tendo influência. Isso tudo vai fazer uma série de efeitos, né? Que vai ter uma resposta tecidual, uma resposta orgânica, né, do organismo como um todo, além das respostas teciduais. Mas é muito importante que, nesse caso aqui, os autores estavam interessados nas enzimas cardíacas, mas a gente nem precisa chegar nessas enzimas cardíacas como esses autores chegaram, mas só para a gente se ater aos fatores transcricionais, né, que são modificados a partir do núcleo e que interferem em todo o processo. Ou seja, a gente tem efeitos sistêmicos muito importantes da fotobiomodulação. E é isso que eu queria mostrar a vocês. Então, a gente tem vários efeitos já detalhados na literatura, alguns mais explorados, né, na literatura, outros menos, mas vários deles já com um nível de efetividade bastante bem definido. E então vamos ao que interessa. ILIB. O alvo, nosso alvo é, quando a gente vai fazer ILIB ou fotobiomodulação vascular, né? A gente fala ILIB porque foi o início desse tipo de técnica, que na realidade era a irradiação intravascular do sangue, né? Então, intravascular laser irradiation of blood. Essa era a terminologia que gerou o ILIB. Então, a irradiação intravascular do sangue, né? E hoje a gente sabe que a gente não precisa fazer como está aqui, via intravascular. Não há necessidade de fazer intravascular. A gente pode fazer de forma transcutânea, transmucosa,
chegando com a luz dentro do vaso sem a necessidade de perfurar a pele do paciente. Essa é a grande sacada do ILIB, né? Ou da fotobiomodulação vascular. Então, os primeiros trabalhos se iniciaram em 1981 na Rússia por esses dois autores aqui, o Meskalkin e o Sergievsky, né? E a maioria dos artigos inicialmente eram em língua russa, em russo, portanto, pouco divulgados aqui para nós no Ocidente, né? Então, o grande problema do ILIB tradicional é muito invasivo, tem dificuldades técnicas, tem uma série de coisas que não vale a pena. Vale a pena a gente fazer transcutânea, só irradiando grandes vasos onde eles estão mais superficiais. A gente vai mostrar algumas técnicas nesse sentido logo em seguida. Tá? Então, aqui alguns dos efeitos de alguma literatura mais genérica, mais ampla, falando de como é que funciona o ILIB. Então, alguns efeitos que o ILIB produz segundo a literatura. Eu não vou detalhar aqui, mas vocês podem olhar. Tem alguns aspectos relacionados com aspectos imunitários, inclusive relacionados com inflamação, com efeito antitóxico, ou seja, uma limpeza no local por células brancas do sangue, e a estimulação da produção de óxido nítrico e aumento uma melhora da disfunção endotelial. Isso é muito importante. Uma melhora da disfunção endotelial e a formação de mitocôndrias gigantes que acaba normalizando o potencial celular. Então, a gente pode, eu coloquei aqui, não é um erro, então a gente pode chamar de fotobiomodulação intravenosa ou fotohemodinâmica com ação sistêmica. Tá? O que difere da fotobiomodulação clássica? Primeiro, porque ela é aplicada, a clássica é aplicada no local da sintomatologia, da patologia, e com alcance de ação limitado. E o que a gente quer aqui é quando a gente irradia células sanguíneas, ou o sangue, né? E a gente vai ver que tem alguns detalhes interessantíssimos e recentes sobre a questão de irradiar o sangue, que a gente pode produzir uma ação antioxidante, principalmente pela superóxido dismutase, né, a catalase peroxidase, a celuloplasmina, que combate radicais livres. A inibição do processo inflamatório, com bloqueio da produção de prostaglandina e a ciclooxigenase pelo ácido araquidônico, melhora a fluidez sanguínea por aumento da prostaciclina e melhora da bomba cardíaca. E melhora nas propriedades hemorreológicas das hemácias, favorecendo a sua maciez, a sua mobilidade, e isso facilita a sua função para trocas gasosas. Isso é muito, muito importante e parece ser realmente crucial na nossa técnica da fotobiomodulação. Então, quando a gente pensa na fotobiomodulação, a gente pensa aí na área da odontologia, tem esse trabalho que é numa revista não muito adequada, de pouquíssimo impacto, mas que tentaram fazer uma revisão de o que tinha de ILIB na área de odontologia e acharam essas 4 aplicações. Então, na doença periodontal, no período pós-cirúrgico, na mucosite oral e nas alterações temporomandibulares, né? No caso, para reduzir dor, né?
E obviamente, aqui na doença periodontal, né, tem o efeito favorável, né, contra a doença periodontal. Aqui na modulação do infiltrado inflamatório e melhoria da dor, né, redução da dor. E na mucosite oral, uma aceleração do processo de cicatrização, redução da dor da cavidade oral e assiste também na melhora a xerostomia, né, a boca seca desses pacientes melhorando muito. Então, aqui tem os autores que se referem a essas situações usando a fotobiomodulação com essa característica. Então, mas o que esses autores comentam no final é que ainda falta conhecimento, né, sobre os efeitos biomodulatórios, especialmente em ensaios clínicos randomizados, né? E a maioria dos trabalhos são em língua russa e, portanto, tem pouca coisa ainda na área da, da, da odontologia e também em outras áreas não é muito diferente, né? Então, uma das coisas interessantes da fotobiomodulação mais sistêmica é essa possibilidade de ação sobre a microbiota intestinal, fazendo a conexão intestino-cérebro, né? Então, essa irradiação da região peritoneal, que tem uma grande massa circulatória, ou seja, tem uma quantidade enorme de vasos nessa região, e se a gente tiver um sistema que possa irradiar uma grande área aqui, por exemplo, é uma alternativa muito interessante para a gente conseguir reduzir a neuroinflamação e conseguir efeitos neurológicos muito interessantes via irradiação periférica sobre a microbiota intestinal, irradiando o peritônio, né? Esse é um trabalho que mostra exatamente isso. É o trabalho do John Mitrofanes, mostrando que irradiando na região do peritônio, ele consegue melhorar as condições de dano, né, tecidual neuronal, né, melhorando, distensionando os neurônios no cérebro, melhorando a circulação e, inclusive, atravessa a barreira hematoencefálica, tudo isso. Isso é muito interessante. Portanto, a gente tem um efeito de estimulação neural, né, neuronal, cerebral indireto. Então, é uma forma indireta de estimulação cerebral. Mas vamos às técnicas de o que é e como é que funciona o ILIB, né? Então, nós temos aqui algumas possibilidades. Então, a gente tem o chamado ILIB modificado, que é essa forma que você irradia, vocês estão vendo aqui a irradiação da artéria radial, você conecta uma pulseirinha, tem alguns outros sistemas que eu vou mostrar, alguns outros, que você conecta e vai irradiar a, a área de uma grande artéria, né? De preferência, artérias que sejam mais superficiais, para a gente poder ter possibilidade de chegar na artéria com uma grande quantidade de fótons, né? Então, a gente tem uma grande variabilidade nos equipamentos, tem comprimentos de onda variados, então vários comprimentos de onda, mas a gente vai mostrar que tem alguns que são mais utilizados, né? Você tem potências em diferentes equipamentos, cada equipamento tem uma potência diferente, o que não dá para padronizar de uma maneira muito clara. Portanto, existe uma dificuldade muito grande nessa padronização dosimétrica. Então, a gente tem que trabalhar nas grandes artérias, regiões de grande circulação, como eu falei, do peritônio. Por exemplo, na artéria sublingual é uma das alternativas, como a gente está vendo aqui, na sublingual. Você tem equipamentos que já emitem, já tem uma pulseirinha direto na artéria radial aqui e que vai emitindo diretamente, ou, por exemplo, intranasal, pegando uma região de grande circulação já bem
bem interior aí, né? Aqui, então, o clássico ILIB tradicional, né? Mas a gente tem outras formas de fazer ILIB, como são essas situações aqui. Então, pode ser então intravenoso ou transcutâneo ou transmucosa, tanto faz, então não tem problema nenhum. Os comprimentos de onda mais utilizados são 890, que é infravermelho, 630 a 650 ou próximos disso, né? A gente pode usar LEDs, não há necessidade de ser laser, que é muito mais caro, os LEDs são muito mais baratos, e o 450 nanômetros, que é na faixa do verde, tá? E você tem, então, pelo efeito transdérmico do ELIB, transdérmico ou modificado, ou transcutâneo, ou transmucosa, como a gente quiser chamar, ou vascular, né? Você tem um aumento do conteúdo de oxigênio, reduz a pressão parcial de dióxido de carbono, e com isso você reduz a hipóxia tecidual, estimulando a regeneração tecidual, regulando o metabolismo tecidual, ativando mecanismos de imunidade anti-infecciosos não específicos, o que é muito interessante, né? Então, com isso, você tem efeitos já detectados na literatura, como ativação do sistema do complemento, reduzindo o conteúdo de proteína C reativa, que é um marcador inflamatório muito importante, aumentando os níveis de imunoglobulinas, que é muito importante no sentido da imunidade, reduz a capacidade de agregação trombótica, ou seja, reduz a formação de trombos, que, por exemplo, no período da pandemia foi muito importante e se conseguiu bons resultados usando essa tecnologia e essa técnica para redução da trombose, né? E ativa também a fibrinólise e aumentando a circulação periférica, que também contribui da mesma forma que eu comentei. E é muito importante que a gente se lembre que a luz vermelha estimula a secreção de arginina e óxido nítrico. A arginina é um precursor do óxido nítrico e ela, por si só, produz a liberação de vários hormônios, aumento da concentração de arginina, estimula a liberação de vários hormônios, como insulina, glucagon, hormônio de crescimento, prolactina, além de algumas catecolaminas, que acabam, por exemplo, podendo ser a explicação sobre efeitos no metabolismo, por exemplo, de gordura, gasto energético e tal, né? E você tem também efeitos sobre a hipertensão arterial. Tem um trabalho de uma aluna minha que terminou o mestrado, que demonstrou uma redução da hipertensão arterial de pacientes cronicamente hipertensos que não eram responsíveis, né, não respondiam suficientemente a diferentes antihipertensivos, inclusive com associação de hipertensivos sem nenhum tipo de resposta, cronicamente. Então a resposta era muito baixa e com a ação da fotobiomodulação via ILIB, nós conseguimos reduzir a hipertensão desses pacientes. Foi muito interessante esses resultados, está para ser publicado esses resultados, né? Então, há efeitos de vasodilatação sobre macro e microangiopatias, incluindo pacientes diabéticos, via óxido nítrico endotelial, diferente daquele óxido nítrico que eu falei lá atrás, que era o induzível. O induzível, ele é péssimo, porque ele é inflamatório. E o endotelial não, ele é um fator que age sobre o endotélio vascular. Ele reage às necessidades relacionadas com o endotélio vascular. Então, isso é muito interessante. Então, os efeitos clínicos gerais observados na literatura em geral
são esses aqui que eu vou comentar a partir de um artigo que nós publicamos agora no começo desse ano. Uma revisão da literatura, uma revisão ampla da literatura, tentando trazer à baila, e publicado numa revista muito boa, de bom impacto, mostrando alguma coisa nesse sentido, que vocês vão ver logo em seguida. Então, você tem melhora do estado geral do indivíduo, melhora do ciclo sono-vigília, melhora do humor, melhora na concentração do colesterol sanguíneo, uma melhoria, né, das condições da colesterolemia, né? A hipertensão arterial, que eu comentei, reduz o tinnitus, ou seja, o zumbido auditivo, né, e melhora de algumas enzimas hepáticas que já foram determinadas na literatura. Então, eu vou mostrar alguns artigos com possibilidades de demonstração de alguma evidência do ILIB. Né? Então, eu queria mostrar para vocês alguns artigos nesse sentido. Esse artigo é recentemente publicado, bastante recente, mostrou, esse é um grupo da área de odonto, professora Lara Mota, né, e a professora Cristiana Porta Fernandes e outros colegas aqui são da área de odonto, alguns, Sandra Bussadori, são lá da área de odonto, mas tem outros profissionais também envolvidos, né, nesse trabalho, mostrando o efeito da fotobiomodulação vascular para dor orofacial e dor tensional, que foram relacionados com a Covid-19, numa análise, né, num ensaio clínico randomizado. Mas por que randomizado pragmático? Porque tinha que ter Covid-19 e precisava ter algumas características básicas. Então, tem uma certa facilidade de chegada a esses pacientes. Por outro lado, esses pacientes foram selecionados de forma randomizada entre o grupo tratado e o grupo placebo. Então, o grupo tratado com 14 pacientes e o grupo placebo com 20 pacientes, né? E mostrando aqui quais as características desses grupos, né? Mostrando que tem uma certa similaridade, e aqui as características do laser que foi utilizado. Então, foi utilizado o laser na realidade, o laser de 660 nanômetros, na forma contínua, com potência de 100 miliwatts, o tempo de exposição de 1.800 segundos, né, com uma energia de 180 joules, né, e o número de spots foi uma irradiação sistêmica. Então, na realidade, e uma vez por semana, o número de sessões foram 4 sessões. E a energia irradiada total foi de 1.440 joules. Então, o que a gente tem nesse estudo, eles fizeram 4 sessões, tá? Vejam que alguns pacientes foram sendo perdidos ao longo das sessões, tá? Essa perda amostral é comum, não é de nada tão estranho, não é? Não é fácil fazer. E então eles fizeram a randomização, o grupo controle, o grupo fotobiomodulação vascular, e aqui a gente tem a sensação de dor nos participantes em cada uma das sessões para cada grupo. Tá? Então, ao longo do tempo. Eu vou mostrar outro gráfico que mostra o começo e o final da sessão. E aqui a gente tem alguns dados que eles escolheram, por exemplo, a questão do tempo de recuperação, se teve necessidade ou não de hospitalização e tal. Não tiveram nenhuma diferença, não houve nenhuma diferença significativa nesses quadros, mas, por exemplo, no questionário breve de dor, onde havia um relacionamento com as funções cotidianas,
os pacientes relataram diferenças significativas. Por exemplo, a dor média em relação à semana anterior. Tá? Então, houve uma diferença nisso. Veja que há uma diferença na capacidade de marcha e na questão do trabalho, como é que estavam relacionados com o seu trabalho. E as condições de como é que eles estavam aproveitando a vida. Então, houve uma diferença nesse questionário, tem alguma coisa sobre isso. Fala alguma coisa sobre sono. Houve uma pequena diferença aqui em relacionado com antes e depois para a questão do sono, mas não houve diferença entre os grupos. Tá? Então, a gente precisa olhar com atenção. Mas, veja, tem vários aspectos que melhoraram. Mas quando a gente vê aqui a dor, a gente não consegue ver essa diferença. Mas as conclusões que os autores fazem é que a fotobiomodulação vascular demonstrou redução significativa da dor em indivíduos com dor orofacial e cefaleia do tipo tensional após Covid-19, em comparação ao placebo. Diminuiu notavelmente a interferência da dor nas atividades como caminhar, trabalhar, dormir e aproveitar a vida. E também melhorou o desempenho dessas atividades diárias e também melhorou a qualidade do sono. Então, ajudou a melhorar essa questão e contribuiu diretamente para a melhoria da qualidade de vida geral desses indivíduos. Então, esse é um estudo clínico bem estudado, e foi conduzido de forma bem boa, né? Mas, por outro lado, você tem estudos que são mais voltados para as questões, por exemplo, sobre a reologia do sangue, que são estudos, nesse caso, in vitro, como vocês podem ver aqui. E a gente tem um efeito, por exemplo, da luz azul, né? Mostrando que, aliás, desculpe, a luz verde, a radiação da luz verde, me desculpe, mostrando que com uma dose de 5 joules demonstrou um efeito protetor sobre as hemácias, sobre as características, várias características das hemácias. Então, mudaram as condições in vitro, né? A hiperlipidemia também in vitro funcionou, né? Então, a gente está falando in vitro. Aqui, outra situação in vitro, aliás, continuação daquele estudo, mostrando que houve diferenças pós a fotobiomodulação. Quando a gente vê a situação in vitro, mostrando que o sangue total ou com o eritrócito e alguns comprimentos de onda foram mais eficientes, né? Quando a gente pega, por exemplo, na questão da hemostasia, no reparo tecidual, algumas proteínas plasmáticas respondem muito fortemente. Eles fizeram um mapeamento dessas proteínas que respondiam para esses processos. Esse é um artigo de 2020, né? Mostrando que havia algumas proteínas chaves, como estão mostradas aqui, olha, algumas proteínas chaves, como essa serpina, a HSG, FGG, né? E que foram identificadas como proteínas que foram desreguladas pelo laser, nesse caso, né? E aí, essas proteínas foram estudadas em relação à expressão de fibrinogênio e plasminogênio, não é? Então, mostrando que
A hemostasia sanguínea foi modificada pela ação do laser, que preveniu possíveis complicações relacionadas com essas proteínas, o fibrinogênio gama, o fibrinogênio alfa e o plasminogênio, que foram genes em destaque, né, que foram analisados e que foram modificados, então, pela fotobiomodulação. Né? Aí a gente tem também estudo clínico, num estudo clínico randomizado, veja que já tem algumas coisas randomizadas, bonitinho, e a gente tem aqui os dois grupos, o grupo controle e o grupo de estudo, né, o grupo tratado com fotobiomodulação, e aqui eles o que eles fizeram, eles pegaram pessoas que estavam fazendo uso da dieta mediterrânea, né? E associaram a dieta mediterrânea com a fotobiomodulação, ou só dieta mediterrânea, e avaliaram na doença não alcoólica, na doença de excesso de gordura no fígado de maneira não alcoólica, ou seja, de origem não alcoólica. Né? E o que eles observaram foi que, eles vejam, a aplicação foi 30 minutos, 2 vezes por semana, por 12 semanas. 660 nanômetros, foi com LED, porque ele tem uma abertura espectral de 20 nanômetros, então é um LED, e a potência, veja que diferença, aquele era 100 miliwatts, esse é 5 miliwatts, bem menor. Né? E aí as características, e aí a energia radiante está aqui, a área irradiada, tá, o número de LEDs que foi utilizados, né, nessa situação, e foi feito a aplicação por 30 minutos, 2 vezes por semana. E aqui a gente tem o que aconteceu com enzimas hepáticas, né, e a massa corpórea, os índices de massa corpórea, que hoje já está começando a sair da onda, né? Tem formas mais adequadas para se avaliar, mas ainda se considera de uma forma adequada por enquanto. E aqui o perfil lipídico, né? Colesterol, LDL, HDL, né? Enfim, e a gente tem vários efeitos importantes nessas condições. Então, foi visto modificações importantes por aí. Então, também estudo clínico, tudo direitinho, randomizado, como manda o figurino, né? Em 12 semanas. Lembrem-se, foram 2 vezes por semana, foram 24 aplicações em 12 semanas. Né? Então, não é uma coisa miraculosa, de repente, resolveu tudo, como se fosse, alguns colegas têm propagandeado por aí, dizendo que serve para tudo, pode ser indicado 24 horas, e como se não tivesse dose excessiva, que não pudesse causar danos. Isso é absolutamente inadequado. A gente tem que ter certos cuidados com isso. Né? Aqui, então, por exemplo, na função endotelial, né, o efeito, aqui eles chamam de laser terapia transdérmica, que dá na mesma, é a mesma coisa, e o que a gente vê aqui que houve um aumento significativo na glutationa reduzida no grupo tratado com laser, e foi observado esses valores aqui. Né? E o laser resultou em uma diminuição significativa nos níveis de angiostatina. Tá? Então, a angiostatina, que está aqui, tem uma redução significativa, que é um inibidor da angiogênese. Então, se a gente inibe a angiostatina, que é um inibidor,
a gente aumenta a angiogênese. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente espera e que a gente imagina que possa acontecer. Então, é bem interessante esses resultados, mostrando esse efeito sistêmico, né? Aqui também um estudo clínico randomizado numa lesão aguda renal. Tá? Então, numa lesão aguda renal, a gente tem aqui, então, os dois grupos, o ILIB e o SHAM. Tá? Então, tem os dois grupos com características semelhantes, todas as características do estudo, né? Como é que foi feito a entrada nos grupos. E o que a gente tem aqui é o seguinte: então, eles foram avaliando algumas proteínas que são muito importantes, que estão relacionadas. Eles fizeram as medidas dessas proteínas tanto no soro quanto na urina. Então, a gente tem as medidas no dia 1, no dia 3, no dia 5, tanto no soro quanto na urina. E a gente tem aqui o grupo ILIB, o grupo SHAM, e a gente tem onde que foi diferente entre o grupo SHAM e o grupo ILIB, e a gente vê que, veja, 687, 618, vai para 367, ou seja, cai assustadoramente. Aqui praticamente não caiu, quase nada, e no primeiro dia, né? Então, no primeiro dia não teve diferença. No segundo dia já tem uma diferença importante. No quinto dia, a diferença também é bastante significante, tá? Isso no soro e também isso aconteceu na urina, mostrando que tem diferença entre eles em diferentes dias e diferença entre os grupos. Tá? Só não tem diferença no primeiro dia, tanto na urina quanto no soro, mostrando que o estudo foi muito bem conduzido e mostrando que essa diferença aparece depois de algum tempo. Só lembrando que foi feito. Aqui não tem os detalhes da irradiação, mas tem aí as características de cada um dos grupos, mostrando então o que aconteceu em cada uma das situações. E mostrando então que esses níveis da N-gal, que é aquela proteína que tanto aparece como na urina como no soro, sugere que o LIB pode auxiliar os pacientes com lesão aguda do rim, para se recuperar mais fácil, mais rápido, se recuperar melhor. Agora, você tem estudos como esse que são muito focalizados. A gente tem poucos. Foi feito na artéria carótida de pacientes com bloqueio hormonal, né? E fazendo a análise da repercussão sistêmica, então a aplicação da fotobiomodulação transdérmica, tá? E o que acontece é que a gente vê que houve melhora, mas houve diferenças em algumas regiões de fluxo sanguíneo e tal, e mudanças nas condições da TGO e TGP, tá? Que foram importantes aí, mostrando que o fígado também parece ser importante nessa história. E foi feito, obviamente, na carótida, né? Na artéria carótida, que facilita porque você está interessado nas lesões cerebrais. Então, óbvio que a gente pega a carótida para chegar à artéria diretamente onde ela vai irrigar. E aí tem esse artigo para a área de odonto muito interessante. Então, a gente está falando de situações gerais, sistêmicas, né? Então, serve para odonto, serve para todas as áreas, né? Mas esse aqui é um artigo específico para a área de odontologia, na área pediátrica. Então, foi pego crianças
que tinham ojeriza de ir para o dentista, né? O barulhinho do motorzinho e tal, aquelas coisas todas, tinham muita ojeriza de ir para lá, ansiedade muito grande. E aí eles fizeram ILIB nesses pacientes e fizeram uma série de medidas fisiológicas e algumas medidas de caráter mais de caráter comportamental, vamos chamar assim, né? Alguns questionários e tal. Então foram feitos vários questionários, vocês estão vendo aqui, foram feitas algumas análises, tiveram um grupo de Sham, 27 pacientes, e LIB, 25, e pacientes que fizeram um ILIB com uma espécie de acupuntura, tá? Então, um laser acupuntura, um grupo de laser acupuntura, e o outro fazendo ILIB, propriamente dito. Então, eram 3 grupos, não é? E aqui a gente tem alguns dados, por exemplo, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, não é? E algumas outras condições, né? A dor e tal, várias outras coisas. E o que os autores chegaram à conclusão é que teve diferenças significativas e o ILIB pôde auxiliar no controle da ansiedade no tratamento dental desses pacientinhos que eram lá da área de pediatria. Então, tem resultados interessantes aí que podem ser utilizados na área de vocês. Também o pessoal, tanto da área de saúde da mulher quanto da área de odonto, também usam muito essa questão do trauma mamilar, da área de fisioterapia da saúde da mulher, se usa muito isso também, né? Então, o laser de baixa intensidade no trauma mamilar. E mostrou, esse trabalho é interessante, é um trabalho que não é numa revista de grandíssimo impacto, mas tem um dado muito interessante que é a questão do custo-benefício, né? Então, eles fizeram um cálculo custo-benefício, mostrando que a fotobiomodulação na forma de ILIB teve o melhor efeito na cicatrização de traumas mamilares quando comparado ao grupo controle e ao grupo feito diretamente com tipo acupuntura, né? Então, aqui é um estudo de caso, tem muito pouco valor na realidade para quando a gente vai levar isso para a prática, né? Então, o caso de Guillain-Barré, que acometeu Guillain-Barré após o uso da vacina da AstraZeneca, e foi feito uma fotobiomodulação e houve uma melhora no distúrbio do sono desses pacientes. Aqui também estudo de caso, muito pouco, é uma evidência que ajuda, mas não é suficiente para a gente falar, olha, tem evidência muito forte, mas a gente já tem algumas considerações que, como tem exames bastante detalhados, foi demonstrado que houve uma redução do tamanho da lesão de maneira muito importante, assim como nesse caso, quando você teve uma diastise cerebelar cruzada, né? E houve uma melhora quando foi feita irradiação do sangue, né? Mostrando que teve então uma melhora importante e tal, mas é um estudo de caso report, ou seja, estudo de caso que é muito complicado a gente levar muito em consideração. Aqui, sim, aí a gente tem uma situação onde a fotobiomodulação não teve efeito positivo, não demonstrou efeito positivo. Então, é importante que se demonstre também, só que aqui é in vitro, veja, é in vitro.
Tudo isso é uma situação in vitro que mostrou que houve, assim, sugere que a fotobiomodulação exibiu um efeito nos níveis glicêmicos e perfil lipídico in vitro, mas quando pode ter um efeito potencial e tal, mas parece indicar que pode não ser suficientemente benéfico, não é? Porque tem situações muito estranhas nesse estudo, porque ele pega de pacientes e coloca in vitro. Para algumas situações teve diferença, mas para outras não. Então, é um pouco estranho esse estudo. Não dá para levar muito em consideração. E aqui a gente tem, por exemplo, na periodontite, não teve efeito significante. Esse sim. Esse não teve efeito significante. Então, foi feito na área de periodonto, né? E em pacientes com diabetes tipo 2. A gente sabe que a periodontose ou periodontite nesses pacientes diabéticos é terrível, né? Então, os pacientes acabam tendo complicações nesse sentido. Mas não teve efeito nenhum. E aqui a gente tem, esse é um estudo de revisão bastante grande, uma revisão integrativa da literatura, está aqui. Eu vou passar rapidamente. Eles estão mostrando o número de pacientes, a idade, os diagnósticos dos diferentes pacientes, com os autores ali, mostrando várias situações. É o mesmo estudo, mostrando então que essa tabela 2 tem uma continuação. Ele vai mostrando o local de aplicação, qual a dose que foi utilizada, o tempo de aplicação, os resultados principais, os autores que estão aqui com as citações, com as referências respectivas. Aqui a continuação da tabela e a finalização daquela tabela. E o que esses autores chegam é que tem uma grande variedade de comprimentos de onda. Então, todos aqueles comprimentos de onda que eu tinha colocado lá na frente, eu retirei daqui, olha, desse artigo. Realmente uma grande variedade. Normalmente, entre 630 e 650 é o que mais é utilizado, mas também se usa o 808, 810, por aí, né? E alguns artigos falam em uso de vários comprimentos de onda simultaneamente. Tá? Então, é uma situação um pouco complicada. E a conclusão que tem é que a gente vamos dizer assim, o ILIB, na literatura em inglês, confirma uma participação positiva em várias enfermidades crônicas sistêmicas e normalmente está relacionado com a modulação da inflamação, diminuição dos níveis de citocinas pró-inflamatórias e também eles falam que ainda não tem protocolos claramente padronizados para estabelecer uma situação clara que possa dizer assim, olha, é esse o caminho, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, as contraindicações, precisa ainda ser muito mais estudado, obviamente. E aqui eu mostro esse estudo, também é um estudo randomizado, né, porém tem um N muito pequeno e não tem grupo controle. Então, não sei como é que eles randomizaram isso, porque não tem grupo controle. Eles só fizeram a artéria radial e a sublingual. Eles só fizeram
uma comparação da radial e sublingual, tá? Então, é uma situação um pouco estranha para mim, e eles avaliaram os níveis de nitrito, né, em pacientes com esclerose múltipla, tá? E aqui o efeito da fotobiomodulação em pacientes com lesão espinal crônica, lesão raquimedular, né, a famosa lesão raquimedular, e esses pacientes têm uma disfunção, um estresse oxidativo grande e uma disfunção mitocondrial muito importante. Então, eles mostraram, aqui tem um colega meu lá que fez parte das atividades dele lá na Harvard, juntamente no mesmo laboratório que eu estive, o Chifong, né? E ele demonstra aqui que o ILIB invasivo, e nesse caso foi invasivo, é o laser realmente inserido na artéria. Veja, 1 hora por dia, por 15 dias, em 3 semanas. Aumentou significativamente o número de cópias de DNA mitocondrial, a síntese de leucócitos, os níveis de ATP e a capacidade antioxidante total. E reduziu significativamente a produção do MDA, que é uma malonildialdeído, que é que tem um efeito oxidativo muito importante, diminuiu significativamente o LDL e aumentou o HDL, ou seja, diminuiu o colesterol ruim e aumentou o colesterol bom. Ou seja, é muito interessante, confirmando esse conjunto de pesquisas que afirma que a terapia ILIB, ou seja, a fotobiomodulação vascular, promove síntese mitocondrial de DNA ou ATP celular total, aumento a atividade aumento da capacidade antioxidante e a redução da peroxidação lipídica, melhorando a deslipidemia, contribuindo para o alívio de doenças crônicas, como no caso da lesão medular crônica. Então, foi interessante esse resultado, né? E aí tem coisas como essa, que não dá para acreditar. Esses autores falam em uso da irradiação intravenosa, falam em revisão integrativa da literatura para aplicação na odontologia. E o detalhe é que nenhum dos artigos que eles citam aqui é relacionado com a área odontológica, né? Então, nenhum dos trabalhos revisados nesse estudo se refere de fato à ILIB, mesmo na forma modificada, e por isso ainda falta, inclusive, entendimento para muita gente o que é de fato ILIB ou fotobiomodulação vascular, né? Ou ILIB modificado, para que realmente a gente avalie corretamente. Essas pessoas não entenderam o que é ILIB, fizeram uma publicação péssima, né? Confundindo muita gente. E aqui é um achado muito interessante que vocês é muito interessante ser conhecido. A possibilidade de ter mitocôndria livre no sangue. Será que a mitocôndria livre no sangue tem função? Em primeiro lugar, em 2020, foi achado, nesse artigo aqui, mitocôndria circulando sem estar vinculado às células, ou seja, ela era mitocôndria cell-free, ou seja, mitocôndrias livres no sangue, né? Esse outro autor foi checar se essa mitocôndria tinha ou não funcionalidade. E ambas as publicações são em revistas de muito bom impacto. Então, dá para a gente acreditar fortemente, essa de 2020 e essa de 2021. Né? E aqui mostra que esse autor, o Antoine Stier,
mostrou que essa mitocôndria livre parece ter algum grau de funcionalidade, tá? Parece ter algum grau de funcionalidade no sangue circulante. Então, isso que a gente espera, já que a gente está irradiando o sangue, que essa mitocôndria livre possa ter talvez algum efeito. Mas a gente ainda não sabe nada sobre isso. E essa é a revisão que eu comentei com vocês, agora de 2025, acabou de sair, né? Mostrando, eu sou um dos autores aqui, e entre os resultados avaliados, foi possível, nessa revisão, né, fazendo um resumão geral de tudo, com aquilo que a gente viu nessa revisão, com tudo que a gente tem, foi possível observar ações significativas que contribuem diretamente para melhorar a saúde dos indivíduos, como melhoras nos níveis lipídicos e glicemia, melhoras no estresse oxidativo e disfunção mitocondrial, melhoras na imunidade, melhoras na circulação, melhoras da dor, melhoras nas disfunções de coagulação e melhoras na disfunção endotelial. Isso que a gente conseguiu chegar, de fato, a esse estudo. Foi publicado no Lasers in Medical Science, é uma revista de muito bom impacto. Então, eu espero que vocês entendam isso. E aí são as técnicas. As técnicas podem ser variadas, como eu comentei com vocês, né? Então, diferentes técnicas sublingual, intranasal, várias situações, mas a gente precisa ver que a cor do tecido influencia de forma perentória na fotobiomodulação. Então, isso aqui mostra que a prescrição de dose e dosimetria relacionada com a cor do indivíduo vai ser fundamental, mostrando aí que a gente precisa ajustar as densidades de energia, evitar aumentos de temperatura na pele e ter muito cuidado com os lasers de classe 3B e principalmente os lasers classe 4, os lasers de alta. Tá? Então precisa ter muito cuidado, porque pode ter um problema aí. Né? Então, a gente tem a possibilidade de pulsar ou não. Os lasers super pulsados costumam ter potências muito altas e acabam chegando mais profundamente. Mas para o ILIB não é uma questão tão importante assim, como a gente vê. Né? Então, o uso de diferentes comprimentos de onda e tratamentos simultâneos. Então, vocês veem aqui, está sendo irradiado a região auricular aqui, a região do braço, irradiado o cérebro, essa paciente aqui intravascular e na úlcera. É possível fazer isso? Sim, é possível. Irradiar localmente e assim por diante. E é importante a gente lembrar que aqui é um artigo, um editorial do professor Chukuka, Enuemika, mostrando que é a importância, a relevância dos parâmetros na fotobiomodulação. Ou seja, a gente precisa saber fazer uma boa dosimetria para a gente não fazer bobagem, fazer besteira. Né? Por exemplo, uma sobredosificação como essa aqui, isso também é ILIB. Do mesmo jeito, a gente está pegando células sanguíneas in vitro, tudo bem, da mesma forma, mas ele avaliou, por exemplo, que 10 minutos não aconteceu nada muito complicado, em 20 minutos não, em 30 minutos já alterou as hemácias de maneira muito importante, desnaturando essas hemácias, e 40 minutos foi terrível. A proporção de hemácias desnaturadas foi enorme. Tá? Então, uma desnaturação das proteínas que pode acontecer em função da dosimetria, obviamente. Então, aqui está tudo bem, um pouquinho mais não dá. Né? Então, para a dosimetria, a gente tem uma proposta que é fazer o uso dessa dosimetria para o ILIB modificado, a fotobiomodulação
sistêmica ou vascular, que é o uso do IMC, né, o peso vezes a altura, para a gente ter um cálculo da massa corpórea. A gente vai fazer essa avaliação e depois a gente vai fazer com isso, com a massa corpórea, a gente, pegando peso e altura, a gente vai fazer um cálculo da superfície corporal segundo Dubois e Dubois, tá? Com essa formulinha. E a gente pega essa fórmula e vai fazer o cálculo da volumetria. Então, é importante a gente pensar que o sangue vai circular. E a gente precisa saber o volume de sangue que tem no indivíduo para a gente poder fazer um cálculo dosimétrico para isso. Tá? Qual o tempo de irradiação, quais as condições de irradiação. E o volume, a volumetria para homens e para mulheres se utilizam de cálculos diferenciados. Tá? Então, volume sanguíneo num e no outro são diferentes. Então, a gente tem o cálculo da volemia e a superfície corporal. A gente tem como é que faz o cálculo para mulheres e para os homens. E a gente vai fazer o cálculo final com isso aqui. Então, o tempo de radiação que a gente vai ter é o índice de massa corpórea mais a volemia. Então, a gente faz o índice de massa corpórea, 69, que deu lá. A gente pegou uma situação de uma pessoa, né? Uma pessoa com características definidas lá. E a gente fez, por exemplo, vamos fazer a massa corpórea de uma pessoa com 69 quilos, do gênero feminino, altura 1,67. E aí foi feito todo esse cálculo. Então, é o IMC mais a volemia. Foi feito todo esse cálculo que a gente fez lá atrás. Então, o IMC é o peso vezes a altura. Então, está lá, peso vezes a altura, deu 24,82. Então, o IMC, 24,82. E aí a gente faz o cálculo da superfície corporal para, no caso, para calcular a volemia da paciente que é do sexo feminino. Então, no sexo feminino, veja que os cálculos são 3, aqui a volemia que a gente chegou a calcular, né? Então, 1,77, né? A volemia. Então, é 3,47 vezes a volemia, né? A superfície corporal, na realidade, e a gente vai ter a volemia aqui, que é 4,18. A gente faz a somatória das duas coisas, 4,18 mais 24,82, que é o IMC, vai ter o tempo final, que é 29 minutos. Então, isso seria uma dosimetria razoável para um evento, para poder fazer a fotobiomodulação. E aí a gente usa normalmente naquele esquema que é feito como se fosse ciclos, né? Como se faz para várias situações, para preventivo, para pediatria, para efeitos analgésicos, para efeitos autoimunes, para doenças degenerativas, 25 ciclos, para efeitos cicatrizantes, para digestivo, circulatório, 20 ciclos, para a área de estética, 15 ciclos. Isso aí foi uma visão mais geral que foi colocada, que a gente pode utilizar ou pode a gente fazer a nossa própria dosimetria ou a nossa própria característica dosimétrica diante dessas condições. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, e eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui com todos vocês nessa ocasião.
Agradeço e muito obrigado.